Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Gênesis capítulo de número 41, versículo de número 51. Gênesis 4:1, capítulo, versículo 5:1. Aleluia. Olha só, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E chamou o nome do segundo Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A tela é principal. Deus colocou uma palavra em meu coração, e o interessante é que a tela principal do computador, obrigado, essa aqui. E o interessante é que essa palavra foi aquela palavra que chegou assim, depois de um bom tempo de oração e meditação, folheando a Bíblia, quando tudo parecia que ia terminar em nada, hoje às, 3 horas da tarde, o Senhor suscitou isso em meu coração, me fazendo refletir a respeito do que foi 2020 e das grandes dificuldades que nós enfrentamos durante esse ano e das consequências que essas dificuldades trouxeram. Disse agora há pouco, enquanto fazia meu momento de agradecimento, preciso dizer de novo: apesar dos pesares e de todas as dificuldades, eu sou uma das pessoas que termina muito melhor 2020 do que como eu comecei. Por quê? Porque tudo o que enfrentamos e enfrentei foram crises. Crises das quais pareciam impossíveis. Crises das quais pareciam insolúveis, de certa forma absurdas, crises das quais tinha poucas respostas, porque quando olhava não para o meu coração, nem o de Deus, mas para a minha mente, via que eu não tinha experiência em relação a elas, porque nós enfrentamos o novo, o inédito, nós enfrentamos o inacreditável, me arrisco a dizer, nós enfrentamos aquilo que parece que só acontece nos filmes. Mas mesmo passando por todas elas, eu posso dizer, e eu creio que muitos aqui comigo, com um sorriso atrás dessa máscara, também concordam que nós crescemos em meio às crises da vida. Por quê? Porque hoje eu sou mais crente. Sou o mesmo pastor, mas mais crente. Por quê? Porque hoje, como mais crente, agora como pastor, sinto-me mais compromissado, porque eu entendi que as forças contrárias que foram manifestas através de tudo isso, tinham muitos propósitos. O principal era parar a igreja do Senhor Jesus. Mas Deus, de forma muito bondosa, estendeu as suas mãos e nos deu vitória. Deus, de forma muito generosa, nos ensinou que as crises que acontecem na nossa vida têm um propósito. Não é só para você chorar, embora você chore. Não é só para você sofrer, embora você sofra. Não é para te humilhar, não é para te massacrar, não é para te fazer se sentir um verme, não é só para colocar sua boca no pó, mas é para acima de tudo, é para que as crises produzam um crescimento em você, um crescimento naquilo que Deus disse que faria, um crescimento em relação ao seu compromisso e relacionamento com Ele. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Porque perdemos a consciência espiritual no meio da tempestade. E achamos que Deus simplesmente nos abandonou ali.
ou que Deus então tenha perdido a direção das coisas e por falta de habilidade em dirigir a nossa vida, não conseguiu ser Deus o suficiente, por isso nós paramos lá. Não! A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que guiou Jesus até o deserto. Sim, ele estava lá para ter um cara a cara com Satanás. Sim, ele estava lá para ser tentado. Sim, ele estava lá sem comer. Sim, ele estava lá com sede. Sim, ele estava lá sozinho. Mas foi o Espírito Santo que o colocou no meio daquela crise. Porque há um propósito específico, do qual nós daqui para frente precisamos ter latente na nossa mente, quando a crise bater a porta da nossa casa, quando a crise bater a porta da nossa igreja, quando a crise bater a porta da nossa vida, quando a crise bater a porta da nossa saúde, da nossa finança, nós precisamos ter latente esse entendimento que Deus tem um propósito muito acima, muito maior em meio às crises que acontecem conosco. Quem não entende, murmura, reclama, se aborrece, desiste. Quem não entende, simplesmente perde a motivação. Quem não entende, abandona, deixa. Mas o Senhor quer que nós tenhamos maturidade. Maturidade para entender que Deus, embora tenha nos feito grandes promessas, não vai nos dar tudo de uma vez. São aos poucos, na medida em que nós ganhamos habilidade e crescimento e podemos lidar com elas. São aos poucos, na medida em que nós avançamos em maturidade, nós avançamos em relacionamento e compromisso. Sim, são aos poucos, e você precisa entender algo, que até o favor de Deus sobre você é uma dose exata. Não é a mais do que aquilo que você precisa. Por quê? Porque Deus precisa agir com muita maestria. Deus tem que agir de forma muito cirúrgica, para que no final de todo esse processo chegue na equação que Ele espera que chegue, não você, mas Ele. O texto em que lemos essa noite retrata exatamente isso. A forma singela de José, filho de Jacó, neto de Abraão, manifestar, aliás, trazer à tona o seu manifesto em relação à sua vida e experiência. José está retratando dois momentos do seu trajeto: o antes e o depois. José está falando de dois tempos, o passado e o futuro. Porque nós precisamos aprender a falar do futuro. Se você gasta mais tempo falando do que aconteceu, do que você crê em relação àquilo que Deus disse, é porque você está preso lá ainda. Pastor, quem foi José para fazer isso? Você conhece a história. Lembra que eu falei de faculdade teológica? Esse é um daqueles momentos que o professor não vai gastar meia hora de uma escola para te explicar quem foi José. José, filho de Jacó. José, filho segundo o coração de Jacó. Aquele a quem ganhou uma túnica colorida de seu pai. José, esse mesmo que foi traído por seus irmãos por inveja. Não por causa dos sonhos, mas por causa da túnica que o pai deu. Aquele dia aborreceu o coração dos irmãos. E os irmãos, diz a Bíblia, que arquitetavam um plano para matar José. Quando tiveram uma boa oportunidade para isso, eles quase fizeram. Porque, embora alguns quisessem matar José, outros, com um pouco menos de ira, agiram de misericórdia, dizendo: não, vamos jogar ele dentro dessa cisterna. Vamos sujar a túnica colorida que ele ganhou do pai com sangue, dizer para o pai que José morreu, e ainda vamos lucrar com isso, vamos vender José como escravo. O pai, Jacó, recebe a túnica colorida e a informação de que José morreu, e os irmãos, todos eles, entre eles, combinam assim: nós nunca vamos contar para o pai. José é vendido como escravo na casa de Potifar, serve por muitos anos, serve com excelência.
no meio de seu serviço, de sua excelência, de sua santidade, de seu compromisso com Deus. Diz a Bíblia que a mulher de Potifar o tentando trazê-lo para dentro do quarto, mas José na porta do quarto diz: eu não posso ir contra o meu Senhor que me deu a oportunidade, muito menos contra o meu Deus que me guardou até aqui, tem promessas na minha vida. Ela aborrecida, não gostando de ouvir o não, arranca de novo de José a sua túnica, a sua capa. José foge. Quando o marido dessa mulher chega em casa, diz a história, a Bíblia, ela diz: meu bem, você não vai acreditar, que homem sem vergonha se botou dentro da nossa casa. Esse camarada não vale nada. Pois esse homem tentou me agarrar aqui, tentou bulinar comigo, tentou, e eu consegui escapar. E para provar que eu estou falando a verdade, aqui está a capa dele, olha aqui, jogada na nossa cama, está lá. Ó. A hora que ele ia se despir, tentando alguma coisa, eu consegui fugir. Ele correu e deixou a capa. Infelizmente, o marido conhecendo a esposa que tem, não toma atitude nenhuma, pelo contrário, para que se cumprisse, em meio às crises, o propósito de crescimento na vida de José, José vai parar na prisão. Gente inocente, muitas vezes é condenado. Gente inocente, muitas vezes é condenado. José era inocente? Sim, pastor. Por que o pastor sabe que era inocente? Porque a Bíblia diz que era. Então José era. O problema é que gente inocente muitas vezes é condenado. E Deus permite gente inocente passar por esse tipo de crise. Porque esse tipo de crise vai produzir esse tipo aqui de crescimento. Embora nem tudo que fala a seu respeito é verdade, algumas vezes as pessoas vão acreditar só no que dizem mal. José é preso. Por muitos anos na prisão, José está lá, agora, fazendo o que José sempre fez, gente. Servindo com alegria. Servindo com alegria. José tinha 2 fatores imprescindíveis para que ele vivesse as promessas de Deus. No lugar em que ele estava. Nem todos precisam desses fatores. Alguns sim. José tinha, diga comigo assim, um coração de servo, uma mente de líder. Quem só tem uma mente de líder consegue ver o que está errado, mas nunca vai se mover para melhorar porque não tem um coração de servo. Ah, mas está errado, mas se fosse eu faria. Mas não veio, não fez. Ah, mas eu sei como é que faz, mas não está fazendo. Ter uma mente de líder sem um coração de servo, às vezes é se colocar como oposição ao que está sendo feito. É alguém que a única coisa que tem para acrescentar é um palpite. É uma opinião. Não move, não muda. Eu respeito o que sabe, mas o que sabe não faz diferença, porque não faz a diferença. José era aquele homem que conseguia ver a deficiência, identificá-la, porque ele tinha uma mente de líder, mas ele ia lá resolvê-la porque ele tinha um coração de servo. Então, como uma mente de líder e um coração de servo, José não vai ocupar outro lugar na prisão, senão o próprio lugar da pessoa responsável por lá. Olha aí, prisioneiro, carcereiro, abria e fechava a prisão, irmão, você consegue imaginar, irmão? José andava com molho de chave assim, ó. Pessoal, o banho de sol acabou, vamos entrar. Pessoal, agora de manhã, vamos tomar um banho de sol. Ninguém nunca fugiu, ninguém nunca escapou. Você vê, José era muito bem feito. Sabe qual era a parte mais doída da vida de José nesse tempo? É que ele entrava na prisão e trancava a sua cela para o lado de dentro. Todo mundo entrou. José entrava assim, ó, na cela dele. Fechava a cela, trancava a cela dele e colocava o molho de chave do lado. Sabe por que Deus colocou a chave da prisão na mão de José? Para que nós, como José, pudéssemos entender que quando as coisas não estão fáceis e nós estamos pensando em desistir, nós não somos obrigados a ficar, nós temos a chave e nós podemos ir.
Vamos abortar os planos. Vamos desistir, vamos parar. Era como se Deus dissesse assim: está difícil para ti, José? Você pode desistir quando você quiser. Está difícil para ti, José? Tu não é obrigado a ficar aí sofrendo. Tu não concorda, José? Tu não é obrigado a estar aí sem concordar. Olha o que Deus coloca na mão de José. A vontade de Deus é uma ação que só é eficiente na minha vida se for a minha vontade também. Se fazer a vontade de Deus para você é um sofrimento, então você não está fazendo ainda a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é sofrimento para você. Não é. Vou ter que ir de novo, meu Deus. Ai, de novo. Ixi. Ai, se eu pudesse eu não ia. José está lá. Está lá. Sabe até quando? Até o último dia que ele precisa ficar. Leia as entrelinhas da história de José, você vai encontrar como que em ação José dizendo assim: foi Deus que me colocou aqui, é Deus que vai me tirar daqui. Eu não vou sair daqui sem direção. Eu vou ficar, eu vou sofrer, eu vou apanhar, vou ser escravo, eu não vou ser reconhecido, mas eu vou ficar, porque se Deus me colocou aqui, então Deus está me treinando aqui. Se Deus me tornou invisível, é porque a invisibilidade da minha vida é importante para mim nesse momento. Se ninguém escuta a minha voz, é porque nesse momento é importante isso. José está lá. Até que, de fato, o fato dele ser sonhador faz diferença. A primeira vez que ser sonhador na vida de José faz diferença. Irmão, porque ser sonhador é bom. Aí quem está lá, os dois, o padeiro e o copeiro, tem um sonho. Isso só para você entender o versículo que nós lemos. Sonho, conta para José. José, ó, teu sonho, o significado é isso. Você já era. A morrer, você vai sair da cadeia e vai voltar a servir Faraó. Primeiro, o padeiro é morto, sentença, acabou. E o copeiro, o rei precisava de um copeiro e mandou chamar, lembrou? É restituído. José continua lá, ó, anos. Entra preso, sai preso, José continua lá. José abre a cadeia, a porta da cadeia para muita gente para sair em liberdade. José continua lá. Aí anos depois, um dia o rei tem um sonho, passou a noite toda acordado, o copeiro vai servir ele. Aí o copeiro se preocupa muito, porque uma coisa muito comum naquele tempo é se o rei ficasse triste, ele mandava matar o primeiro, que ele olhou na cara dele, o copeiro: ai meu senhor, por favor, o que aconteceu contigo? O senhor está bem? Será que eu não estou servindo o suficiente? O que foi? Meu senhor, não fica assim. Ele disse assim: não, eu estou assim porque eu estou preocupado, eu tive um sonho essa noite. Eu não dormi nada, acordei no meio da noite com esse sonho, não dormi nada depois, porque eu sei que é um sonho profético, eu sei que é um sonho espiritual. Os deuses me revelaram alguma coisa, eu preciso entender o que é. Ah, irmão, quando ele fala isso, o copeiro diz assim: meu senhor, nem te conto. Olha como é que tem o tempo. Deus tinha trabalhado no coração do copeiro, mas Deus só ia cumprir a promessa depois que trabalhasse no coração de Faraó. Faltava corações ainda para serem preparados por Deus. O do copeiro estava pronto, porque de prontidão ele fala de José. Mas o de Faraó não, precisava Deus trabalhar no coração de Faraó, dando a ele o quê? Um sonho. Meu senhor, aconteceu isso comigo. E se cumpriu dessa forma. Através dessa pessoa. O homem é fora do sério. O rei diz: manda chamar. Gente, toda vez que um soldado entrava dentro de uma prisão, sabe o que acontecia? Um homem era morto. Imagina o próprio rei, Faraó, mandando chamar José. Deve ter ido muita gente, porque aquele homem agora se tornou muito importante, porque ele tinha uma resposta, só ele tinha a resposta que o coração do rei precisava. Mas para aquela comitiva toda, olha, a Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas eu consigo imaginar aquela comitiva toda, e alguém diz assim: nós viemos buscar José. José vai. Contam para José o que aconteceu. Diz a Bíblia que José
é preparado para estar perante o rei, barbeado, banho. Pela terceira vez, José é vestido de uma túnica, agora não mais a colorida, não mais a de servo da casa de Potifar, mas uma túnica branca de linho. E ele entra na presença de Faraó. Como o mundo dá voltas. Pois é. Não estou dizendo ele dizendo para as pessoas, mas no seu coração agradecendo a Deus. É, José. Para quem era escravo, tu está andando no palácio. Glória a Deus. Para quem estava vestido de trapo e teve por 2 vezes a túnica roubada, agora colocaram uma sobre ti que ninguém pode tirar. Faraó conta para José o sonho. José, rei, batata. Deus já me revelou. Esse negócio de sonho aí é comigo mesmo, é meu dom. Eu atuo muito na área da revelação. Se eu quero uma revelação, fala o sonho. O rei conta, ele diz, olha, é o seguinte. As espigas, as vacas, os negócios aí que o senhor andou sonhando aí, é o seguinte, são 7 e 7. 7 e 7 é 7 anos de vaca gorda. Aí vai ser muita fartura. Vai ser coisa boa. 7 anos de vaca gorda, vai ter muita coisa boa. A terra vai produzir como nunca. Só que depois dos 7 anos de vaca gorda, ao quase término dos 7 anos de vaca gorda, vai vir uma escassez de chuva. E por causa disso, haverá 7 anos de muita fome. O rei olha assim, uau, eu preciso de um homem que tenha o espírito do Deus vivo sobre ele. Gente, tem coisa boa em andar do lado de um homem de Deus. Teu marido sempre vai voltar melhor para casa. Talvez chegue um pouco mais tarde, porque pastor costuma falar, a gente não para mais. Quando ele termina uma pregação, ele já emenda em outra, e a pessoa nem percebe. E se der corda, meu Deus do céu, ele já emenda na segunda, na terceira. Está entendendo? Mas sempre vai voltar melhor para casa. José está lá. O rei disse, eu quero você trabalhando comigo. Você vai ser, olha, depois de mim. Olha só que lindo. Depois de mim, você vai ser o cara que mais manda aqui em tudo. Você vai ser o administrador do Egito. Você conhece a história? Sabe que após os 7 anos de vaca gorda, veio os 7 vaca magra. Durante esses 7 anos, as coisas vão piorando e as nações próximas ao Egito vão vindo para lá para buscar alimento. José começa a negociar com as pessoas. Negocia as terras, negocia os animais. Por último, as pessoas, para sobreviver, estão vendendo a própria vida. E nisso o Egito está fortalecendo, crescendo, porque o Egito, durante a vaca gorda, fez muitos celeiros, guardou muito depósito, tem muita coisa armazenada, tem muitas sementes, alimentos. Só que um dia, em meio a tudo isso, quem entra lá? Quem? Os irmãos que traíram José. E José está administrando aqui, agora vestido como egípcio, falando em egípcio. Sem barba, rosto liso. Quando José escuta aquele idioma, quando José escuta aquela voz, José levanta os olhos, segura o semblante, mas no seu coração, é meus irmãos, são meus irmãos. Mas José, história vai, história vem, você conhece bem a história. Determinado momento, entre indas e vindas, entre ações e situações, José se revela aos irmãos, mas faz isso porque ele não consegue conter a emoção de ver os irmãos ali. Então ele chora, e o choro de José, antes da revelação, apavora os irmãos de José. E eles dizem, meu Deus, o governador do Egito está chorando, o que fizemos, com certeza ele nos matará. Eles se jogam aos pés de José, sem saber que é José. E José caminha na direção deles. Agora, no idioma deles, José diz assim, não se preocupem, meus irmãos. Aqui é José. José a quem vocês venderam, a quem foi escravo, a quem foi prisioneiro, a quem hoje é governador. Não tenham medo, porque para isso agora, aqui, para esse momento, para a salvação, para a provisão
vocês. Deus me fez passar por tudo isso. Quem não cresce em meio às crises, na primeira oportunidade que tem, mata pessoas. Quem não cresce em meio às crises, trama vingança no seu coração. Quem não cresce em meio às crises, transfere a mágoa que sente com alguém para ela, porque tem que falar. Enquanto não falar, sua alma não está em paz. Quem não cresce em meio às crises, sai na rua ou chega em casa procurando um saco de pancada para descontar aquilo que machucou. Quem não cresce em meio às crises está sempre com mágoas, rancor, vive de passado, de lembranças tristes e ainda tem palavras para desmotivar outras pessoas. Quem não cresce em meio às crises são assim. Agora, você acha que José não cresceu? José só podia ocupar o lugar que estava porque José cresceu. José cresceu. Ele teve que aprender a ouvir o que é sim, a ouvir o que é não, a ouvir o que pode, a ouvir o que não pode. Ele teve que aprender a se abaixar diante de autoridade. Ele teve que aprender a ficar contente no lugar que foi colocado, mesmo não sendo o lugar que ele gostaria. Ele teve que aprender. Porque ele se permitiu, então, crescer sobre as crises. Coloca o versículo de novo, por favor. Porque agora sim nós chegamos no versículo. José precisa evidenciar tudo que ele viveu. E uma das formas mais comuns de fazer isso é registrando esse momento no nome dos seus filhos. Por quê? Porque eles queriam que os filhos dele lembrassem da história de seu pai. E não só a história de seu pai, mas a gratidão que seu pai tinha com Deus em relação às crises que ele enfrentou. Para você entender, isso era tão forte no meio do povo de Israel, que o menino que Deus deu a Abraão, chamado Isaac, só chamou Isaac porque Sara deu uma risadinha, duvidando que era possível uma mulher na idade dela ser mãe. Se Sara não dá aquela risadinha duvidando, Isaac não tinha se chamado riso. Não é só porque era a alegria de Sara, mas é porque ela deu aquela risadinha assim. Será? Teria outro nome, mas o moleque cresceu com o nome de riso. Jacó, pai de José, neto desses dois meninos que eu vou falar agora, chamava-se o quê? Enganador. Meu Deus, já pensou o nome do menino enganador? Lá vai o enganador. Então, eu queria comprar aqui com o senhor, eu queria fazer um serviço aqui na sua oficina, eu queria comprar aqui alguma coisa. Será que eu posso pagar depois? Não, pode sim. Eu só vou pegar teu nome, teu telefone. Como é que é seu nome? Enganador? Não posso vender. Se chama enganador. Esse era o nome de Jacó. Por quê? Porque quando Jacó nasce, a Bíblia diz que os dois, Jacó e Esaú, já disputavam o lugar da primogenitura. Já no ventre da mãe, Jacó nasce segurando no pé de Esaú. Por que Jacó segura no pé de Esaú? Porque Esaú, vai primeiro. Quando vai primeiro, Jacó pegou no pé dele, tentou puxar para não ir, porque ele queria a primogenitura. Sempre foi uma briga dos dois. Aí quando puxa Esaú, sai Esaú, vem uma mão assim, segurando no pé do irmão, porque o neném nasce pela cabeça. Opa, solta esse moleque aqui. Não, se ele pudesse, ele puxava para dentro de novo, para ele sair no lugar. Aquele que rouba o lugar do outro. Esse era Jacó, aquele que rouba o lugar do outro. Ou aquele que engana para ter o lugar do outro. Até que Deus mudou a história dele, deu a ele um nome que depois é retratado simplesmente como Israel. Coisa linda. José precisa fazer isso em relação aos seus filhos. Para perpetuar aquilo que Deus fez, José dá dois nomes específicos. Primeiro, Manassés. Tivesse nascido em Florianópolis, seria Manezinho. Mas nasceu lá, Manassés. Diga comigo assim, Manassés. 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 Mais uma vez? Ok, Manassés é um tempo de Deus na vida de José.
como Manassés, muitas vezes é um tempo de Deus na nossa história. Manassés é um tempo de Deus que precisa ser registrado, que nós não podemos esquecer. Manassés é o tempo, olha aqui, me fez esquecer todo o meu. Você acha que o trabalho de José foi fácil? Você acha que foi fácil ser escravo? Você acha que foi fácil ser preso? Me fez esquecer todo o meu sofrimento, toda a minha humilhação, todo o meu desprezo. Ele me fez esquecer toda a minha solidão. Manassés me fez esquecer de toda a casa de meu pai. O que você acha que José está falando? Do dia que ele era menino, que um puxou para um lado e o outro, arrancou dele a túnica, enquanto ele gritava: não, Benjamim, não, Rúben, não me deixa sozinho aqui nesse poço escuro, alguém me tira daqui. E ele permaneceu lá dentro até que os escravagistas chegassem. Me fez esquecer da traição de meus irmãos. Me fez esquecer do dia em que meus irmãos quase me mataram, me traíram, me negaram. Manassés. Não é as crises que você tem apenas, é o que você vai fazer depois de cada uma delas. Por quê, pastor? Porque Manassés, em resumo a uma palavra, não uma frase, tem um significado: perdão. 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 A tudo e a todos. Porque era a única forma de José se desvencilhar desse tempo de sofrimento. Porque enquanto não se perdoa, está embaraçado ainda com esse tempo de sofrimento, sua vida. É por isso que tem gente que não consegue ser feliz, igreja. Tem tudo. Tem uma família, tem um maridão bonito. E quem está perto acha que a culpa é até dos outros. Não é. Está preso ainda, ó. Por falta de Manassés, por falta de perdão lá no passado. José falou assim: meu filho, você vai se chamar perdão. Toda vez que eu olhar para você, você vai, eu vou me lembrar, não do que fizeram comigo, não do que fizeram comigo, mas do que eu fiz com o que fizeram comigo. Eu decidi perdoá-los. Eu decido andar livre. Eu não quero carregá-los nas minhas costas daqui para frente. Eu decidi esquecer. Ao que ele diz, me fez esquecer de todo o meu trabalho. Eu esqueci. Manassés. Para você, Manassés. José, escolhido por Deus. Manassés. Para você que é um sonhador como José, aprenda a gerar Manassés. Aprenda a gerar perdão. Manassés arremete José ao seu passado. Toda vez que ele olha para trás, ele vê um passado perdoado. Que lindo, gente. Não há na história de José aquela pessoa a qual ele fica irritado com sua presença. Não há na história de José aquela pessoa que ele fica irritado com a voz. Tem gente que, por falta do perdão, se ouvir uma vozinha assim, fica irritado na hora. José chorou quando ouviu a voz de seus irmãos. Manassés. Mas José tem um segundo filho. E ao nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição.
Efraim significa frutificação. Crescimento, pastora Bárbara. Prosperidade. José sabia das dificuldades que ele enfrentou naquele lugar. Mas porque era um homem com um coração perdoador, Deus podia abençoá-lo para que ele crescesse ali. Era aquele cara assim, ó, eu sou escravo, mas escravo líder. Não líder de lugar. Coração de servo, mente de líder. Eu sou preso, prisioneiro, condenado, mas livre. Líder. Coração e mente. Me fez crescer. Agora, olha a junção e a colocação de cada um desses filhos. Primeiro, Manassés. Depois, Efraim. Não existe crescimento antes de perdão. A falta de perdão, a falta de gerar Manassés, não permite com que o útero espiritual gere Efraíns. Deus quer gerar Efraíns na sua vida, mas primeiro você precisa permitir-se que seja gerado Manassés. Por falta de perdão, acaba retendo o crescimento. Um dos principais segredos para ser um pastor eficiente, não que muitos estejam interessados, primeiro é reconhecer quando você erra. Já fiz isso centenas de vezes, que hoje não tenho dificuldade alguma. Mas segundo, é perdoar. Sabe com quem que eu aprendi como pastor perdoar? Com a minha esposa. Ela me ensina isso o tempo todo. Tá bom, amor, te perdoo de novo. Se eu não te perdoar, eu vou ter que separar de ti. Te perdoo. Te perdoo. Você consegue entender que Deus quer estabelecer. Olha, irmãos, escute o que eu vou falar. Eu orei muito, perguntando para Deus. Fui curioso. Orei com curiosidade. Falei, Senhor, os 5 anos que nós estamos aqui, o Senhor sempre deu uma cor para a nossa igreja. Outro dia eu vou explicar esses detalhes, não dá não, mas cada cor significava uma coisa. 2021, qual que é a cor? Deus disse assim, não vai ser cor. Não, Senhor, não vai ser cor não, vai ser o quê? Vai ser um nome, qual o nome? Foi daí hoje de tarde, o Senhor disse, Efraim. Minha igreja vai andar nessa unção chamada Efraim. Na unção de Efraim, que faz crescer em meio às aflições, em meio às dificuldades, em meio aos problemas da vida. Será Efraim na sua casa, Efraim na sua história. Efraim, 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 Efraim. Assim será, o Senhor me disse essa tarde, assim será 2021. Não é que vai ser fácil, irmão. Ele disse, vai ter crescimento em meio às aflições. Aí assim, vamos concluir. Estamos bem adiantados em relação ao tempo. Jacó fica doente. Pai de José. José agora é pai de Manassés e Efraim. Mandou avisar para Jacó que... Aliás, manda avisar para José que Jacó... É uma confusão, Jacó, Jericó, José. Manda avisar para José que Jacó está doente. José pega os 2 filhos e fala, vamos lá ver o vô. Porque ele já é de muita idade e doença nesse tempo. É um grande problema. José chega com sua comitiva, os 2 filhos, vai até o quarto de Jacó. Chega lá, Jacó está deitado, a Bíblia diz que com muita dificuldade, Jacó se assenta. Pastor Luan, vem cá, por favor. Seja meu Jacó aqui, por gentileza. Ele já anda meio assim, né? Aqui. Aqui. Senta aqui. Isso, senta aqui, Jacó. Jacó senta. Você me ajuda, Pedro? Você me ajuda, João? Vem cá. A Bíblia diz assim, que José chega segurando, assim, fica aí mesmo. Deixa eu ver, esquerda, direita, para não confundir. Perfeito. Verte aqui, aqui,
como está, do jeitinho do meu coração. José chega segurando Manassés com a mão esquerda. Inverte de novo, você vai ser o Efraim. Você está com cara de Efraim. É que ele está com cara de filho mais velho, por isso. Está com cara de bebê. Segurando Efraim, da mão aqui, Efraim. E com a outra mão aqui, olha que bonito, irmão. Ele chega segurando Efraim. Manassés e Efraim. Vamos lá ver o vô. O vô sentou. Vamos lá ver o vô. Está ali o vô. Isso. Não está nem a cara do vô e nem a cara do pai. Tem nada a ver com você. Olha o cabelo do vô. O cabelo do neto, olha, mudou, mas tá bom. Efraim, Manassés. Fica aí, vocês dois perto do vô. José pede ao pai: abençoe meus filhos. Isso, não fica sentado. Levanta. Ops, sentou na cama do vô, que é isso? De pé, rapaz. Você vai entender por quê. Abençoa meus filhos. Jacó diz assim: ajoelhem-se perante mim. Ajoelhei. Bem de frente para o joelhão dele. Aqui. Aqui também, igual João, assim, aqui. Igual Efraim, vem cá, Manassés. Aí, vamos ver se eles são bons de joelho. Crente bom de joelho, irmão, fica pelo menos 40 minutos para depois começar a falar assim. Os dois. O velho está sentado na cama. E os dois estão ajoelhados perante o vô. O vô vai abençoar. Quando o vô vai abençoar, um pouquinho mais para frente, João, só um minutinho, só um metro aí. Quando o vô vai abençoar, a lógica seria essa mão aqui, esse cabelo bonito, direita sobre o moço da direita, porque essa mão é a destra, a abençoadora, e essa mão aqui sobre o mais novo. Todos os dois seriam abençoados, mas quem estivesse debaixo dessa mão receberia uma bênção maior. Só que quando vovô Jacó vai abençoar os rapazes, vovô Jacó faz assim, ó. Fica assim. Desse jeito. E começa a abençoar os meninos. Começa a abençoar. Eu abençoo. Com toda sorte de bênção. Abençoo com paz, com prosperidade, com proteção. Ele ainda diz: o Deus que apareceu a mim se revelará a vocês. E o anjo do Senhor que esteve comigo o tempo todo estarão com vocês. Eu vos abençoo. E vai, a Bíblia simplesmente resume uma bênção que é muito extensa. Eu vos abençoo com toda sorte de bênção. Bendito serás ao entrar e sair. Bendito sabedoria, Deus, Espírito Santo. Eu vos abençoo as terras. Você, Jacó chega a dizer assim, ó: eles são meus. Não é teu, José. Por isso eles entram no testamento de herança. Por isso que eles tornam-se uma tribo. E ele diz assim, José diz: pai, eu sei que tu não enxergas mais. Eu sei que tu não enxergas mais. Olha o que José diz: eu sei que tu não enxergas mais. Por isso o Senhor abençoou o maior com a bênção menor e o menor com a bênção maior. Abençoa-os de novo. Aí o velho Jacó diz assim: meu filho, Deus, eu achei que não viveria para ver a tua face. Porém o meu Deus me fez, além de ver a tua face, aqui, hoje, ver também a face de meus netos. Eu sei o que eu estou fazendo. Efraim será maior do que Manassés. Manassés será uma grande tribo. Manassés será poderoso. Manassés será conhecido.
mas Efraim será maior. Obrigado, gente. Efraim será maior. Por quê, pastor? Porque Manassés representa o tempo de sofrimento, o tempo de lágrima, o tempo de dor, de perseguição e decepção. E Efraim, o tempo de crescimento, o tempo de prosperidade, o tempo de cumprimento de promessa. O que Deus estava dizendo então para José? Deus estava dizendo para José o que Deus quer que você entenda. Que embora você tenha tido um grande tempo de dor e sofrimento e de dificuldades, o tempo de prosperidade, o tempo de vitória, o tempo de milagre, o tempo grande de Deus na sua vida ainda virá. Ainda virá, pastor, eu só sofro, hein? A vitória será muito maior. Fique de pé comigo, por favor. Agora, o único fator podia ter parado tudo isso. O mais difícil da vida, irmãos, fator chamado perdão. Quem são as pessoas que você precisa rapidamente perdoar antes que 2020 acabe, para você não carregar isso para 2021? Talvez você consiga resolver isso só com uma ligação. Talvez a pessoa esteja lá em um outro estado. Talvez a pessoa nem entenda o que você vai dizer. Talvez ela esteja aí do teu lado. Talvez ela esteja aqui em cima do altar. Não sei. Mas olha, desculpe o jeito grosseiro de ser. Eu preciso dizer que boi lerdo bebe água suja. Boi lerdo bebe água suja. Não que eu tenha algum boi aqui, gente. Por favor. Não. Mas isso detém aquilo que Deus quer fazer em nós. Isso detém aquilo que Deus quer fazer. Isso para os Efraíns de Deus na sua vida, porque gerar Manassés é difícil, mas nós em maturidade precisamos aprender. Assim a Bíblia diz: bendito serás ao entrares e bendito serás ao... Tem gente que só entra bem, gente, mas cria uma dificuldade na hora de sair. Cria problema na hora de sair. Não consegue lidar com o que estava dentro do ambiente, que não é, nunca será perfeito. Não é todo mundo que sai bendito, ou seja, abençoado. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. É o que Deus quer produzir por consciência no nosso coração, para que Ele, como Deus, possa cumprir as promessas que Ele disse. O que Deus fez na vida de Jacó, aliás, de José, foi além daquilo que José precisava. Por quê? José só precisava de respeito e Deus o fez governador. José só precisava ser livre, mas Deus o fez senhor. José só precisava do pão nosso de cada dia em sua mesa, mas Deus fez ele provedor, porque através dele todos os seus irmãos e os seus pais não morreram de fome. Então o que Deus quer te dar é muito maior do que você possa reter ou conter, porque através de você Deus quer abençoar outras pessoas também. Quais, pastor? Aquelas que um coração carnal, aquelas que um homem sem Deus jamais abençoaria. E aí? Você não vai dar o prato para humilhar ninguém, não. Tá aí, não deu nada para mim, vou dar para ti. Não lembrou de mim, agora lembra de ti. Pega aí. Não, você não vai fazer isso. Você o fará para que o nome do Senhor seja glorificado sobre essa situação, para que a pessoa olhe e diga: verdadeiramente ele é um homem, ele é uma mulher de Deus. É isso que o Senhor quer fazer. Então feche seus olhos por um minuto. Vem, pessoal, louvor. Aliás, não vem não, fica aí. Daqui a pouco é a apresentação das meninas, pode ficar. Eu quero que você feche seus olhos um pouco. Já é noite de lavar o coração, irmão. Se tiver mágoa aí, nós vamos ter que botar para fora.
Pode deixar mágoa aqui. Depois nós vamos varrer, fazer uma varredura, sei lá, espiritual aqui. Jogamos no lixo do inferno aquilo que não pode ser carregado por você, porque você não é uma lata de lixo de Satanás. Não tem a ver com quem te magoou, tem a ver com o coração que você tem em Deus. Filhos, é tempo de perdoar os pais, e pais aos filhos. Esposos, é tempo de perdoar as suas esposas, e esposas os seus maridos. É tempo de perdão sobre a sua casa, sobre a sua história. Porque esse útero limpo vai poder gerar os Efraíns de Deus. Eles não podem ser gerados num ambiente de mágoa e de perdão. Então feche seus olhos, porque Deus vai trazer à tona. Apague essa luz para mim, Cris. Deus vai trazer à tona a sua memória algumas pessoas que você vai precisar procurar. Pastor, elas não me procuraram e me ofenderam. Não importa. Quem é limpo, quem é salvo, quem vai viver as promessas são você. Então você vai liberar sobre elas perdão. Embora elas não entendam, será liberado por você. Isso não é humilhação. Feche seus olhos. O Espírito do Senhor vai te levar a esse lugar na sua alma. Que era macho e que mahala quemecai. Que descia bequi levasse, que de camarue ne que andou que se ne quemai. Mi que andore anda e sui que behala brande o que ma consignia mandu que ante campo cheni canto caiachi. Dunami amanduca se ni cai chori acanda la vaca ma quemai candarabacai. Ei, tie que morati que não manda ribanderia bacapatunia. Tu minas tu minichianto riba intui chi namantui che te profo stagnando dai. Duranamando che te mando che ando chi assite catagui che patunia non sai. Tu minanda ribancio che te calavia vaduca sai. Onde si ama con te canto ibe canto que te manda cau e te queba da canto que te becai. Olha, irmãos, Deus me fez andar num coração de alguém aqui. Deus me fez andar num coração de alguém. Alguém que muitas vezes esteve perto de viver grandes promessas, mas sempre foi detido porque tem um coração que facilmente se decepciona, que facilmente se magoa. Esteve perto, esteve próximo de viver grandes promessas, mas um coração sensível em excesso, por isso facilmente se magoa, facilmente se decepciona. E se não bastasse, pessoas assim não param só a obra de Deus na sua vida, mas na vida de pessoas que estão diretamente ligadas a ela. Quiebrande stui de libriande que amantosi ale canto ide que abrava lavando e que me diamanaie. Ai, 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 ai. Não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. A vingança não te torna igual a quem te prejudicou, te faz ser pior. O Senhor me manda dizer essa noite: perdoa, perdoa, perdoa. Adora, Vitor. Quero viver algo novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu
eu quero viver algo novo. Alamando isso preconta handa e machoye kamahai. Emando resula manda que amarra mantonia balabachara mara. Existe Efraim sendo gerados aqui essa noite. Como o Espírito Santo gerou Jesus dentro de Maria, os Efraíns estão sendo gerados aqui nessa igreja. O tempo de crescimento está vindo. E mandou isso niruba tiquetura patuna sata canto ebeka manara bacai. Relacionamentos não acabam porque pessoas ofendem pessoas. Relacionamentos acabam porque pessoas decidem não perdoar pessoas. Relacionamentos não acabam porque pessoas ofendem pessoas. Relacionamentos acabam porque pessoas não decidem perdoar pessoas. Pai, no nome de Jesus, Satanás não tem legalidade alguma numa noite como essa para vir com suas mentiras ou acusações. Por isso toda voz do diabo é silenciada aos corações daqueles que estão aqui. Apenas aquilo que diz o Espírito Santo, que vem da tua palavra, prevalece, predomina, é evidenciado agora em nosso coração. Toda má recordação, toda mágoa, todo rancor, toda tristeza, toda necessidade de vingança, de transferir dor, de fazer com que outras pessoas se sintam culpadas pelo nosso sofrimento, agora é renunciado por nós. Essas cadeias são quebradas, essas prisões são desfeitas, essas algemas são tiradas. Toda a ação que foi feita para que a felicidade fosse roubada do nosso coração é frustrada essa noite. Porque nós decidimos liberar perdão. É liberado perdão sobre aquele que foi. É liberado perdão sobre esse, sobre aquele. É liberado perdão. É liberado perdão. É liberado perdão. Nosso coração é lavado, é limpado, é remido pelo sangue purificador de Jesus. É liberado, é liberado, é liberado, é liberado. Pai, nós decidimos ser como o Senhor foi. Mesmo em meio à dor e sofrimento da cruz do Calvário, o Senhor consegue ainda dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Assim nós fazemos. Assim nós fazemos. Senhor, nós não queremos ter razão, mesmo não tendo errado. Nós não queremos a razão, nós queremos liberar o perdão. Ter razão não muda nada. Estar certo não muda nada. Deixam as coisas como estão e ainda endurece o nosso coração. Nós não queremos ter razão, nós queremos liberar perdão. Perdão. Liberar perdão. Liberar perdão. Perdoe sua mãe essa noite. Filho, perdoe seu pai. Irmão, perdoe seu irmão. Esposo, perdoe sua esposa. Esposa, o esposo. Perdoe quem for preciso. Se for eu, perdoe. 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 Porque 2021 a palavra do Senhor para mim foi Efraim sendo gerado na minha igreja. Efraim sendo gerado na minha igreja. Efraim sendo gerado na minha igreja. Efraim sendo gerado na tua casa. Efraim sendo gerado na tua família. Efraim sendo gerado no teu casamento. Tempo de crescimento, tempo de crescimento, tempo de crescimento, tempo de crescimento. Assim, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, bondoso Pai, por tanta sua parte, em nome de seu Filho Jesus. Amém.